Vamos falar, então vamos voltar no tempo. Já que a galera quer saber do futuro, a gente tá voltando cada vez mais pro passado. Porque a gente vai falar dele, do cara que tava aí, o Pelé das previsões, anti-Babavanga, anti-Mandiná, Carlinhos, sei lá, que é o nosso queridíssimo Nostradamus. Nostradamus. O arquiteto do futuro. A gente já teve um episódio do Mundo Free Confidencial falando só sobre o Nostradamus, e por que é furada também, né? Mas esse Babavanga é o fenômeno das redes sociais em 2020, né, nessa década. O Nostradamus, ele era o epicentro da década de 90. Porque com essa coisa de milenarismo, fim do mundo dos anos 90, com a chegada dos anos 2000, né? Como é que é? De 1000 passarás, não, 2000 não passarás. 2000 não chegarás. Não chegarás, essa porra aí. Nostradamus, ele era o cara que ele tinha deixado várias previsões. Ele finalzinho ali da Idade Média, né? Ele era um médico, um astrólogo francês, e ele se tornou o vidente mais célebre do mundo ocidental. Viveu na Europa ali no século XVI, enquanto convulsionava aí por guerras religiosas, pragas, instabilidade política. Nostradamus canalizou a ansiedade de sua era e uma obra que continua a ser decifrada e debatida até hoje, né? Suas profecias, as profecias. O Nostradamus, ele tem aquele crédito que o bicho era safo. Porque ele escreveu várias quadras, vários parágrafos, vários parágrafos ali, e o bagulho se encaixa em qualquer coisa. Qualquer lugar, qualquer coisa. Né? É aquele lance de eu vou prever aqui sem dizer data, sem dizer lugar, sem dizer momento, sem dizer porra nenhuma, só vou dizer. E aí, meu irmão, as pessoas começam a catar o que vai acontecer porque aquela previsão que só dá pra saber quando acontece. Porque tu fala assim, ih, caralho, aqui, ó, essa previsão aqui previu o cara lá na Alemanha. Mas tu só consegue ver a previsão depois que ela já passou. Porque é tão escrito de forma poética, é escrito de uma forma tão aleatória assim, né? Tão difícil de entender que você não consegue usar a previsão para prever o futuro. Você só consegue olhar a previsão para falar assim, nossa, nós estaremos, acho que era isso aqui que tu queria dizer, né? A merda. Cara, então, mas acho que a grande questão é que, como o Rafa tá falando aí, né? As quadras, né, eram como se fossem pequenos parágrafos, bem genéricos, e que fica aquela coisa meio imagem em nuvens, né? Porque ele produziu centenas dessas quadras. E aí, o que acontece? O pessoal vai picar e pegar aquelas que deram certo. Aquelas que não deram certo, que se foda, né? Aquelas que não significam nada, que ninguém entendeu o que aquele cara quer. O problema não é que não dá certo, o problema é que ainda não aconteceu. Então tá bom. Porque o cara morreu, ó, cadê aqui a anotação? O Nostradamus morreu em 1566. Isso é, 500 anos pra frente, o pessoal tá encaixando previsão do cara no século XX ainda. Ele previu coisas que servem no século XX, que servem no século XVIII, que servem no século XVII. É complicado, né? Esse que é o ponto. O pessoal, vou interpretar isso aqui como se fosse a ascensão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Pô, beleza. Mas essa mesma quadra aqui funciona pro rei de não sei que país. Aí tu, pô, qual é? Não, mas essa aqui é melhor. Essa aqui faz mais sentido. Então é complicado o Nostradamus. O Nostradamus também tem o seguinte, dizia que ele fazia em forma de quadras, como muitos poetas na época, muitos que se chamavam videntes, porque se ele fizesse de forma muito assertiva, ele iria influenciar no futuro. O que não faz nenhuma lógica. O que tá prevendo então, filho da puta? Você não fizer pra prever o futuro. Se ele tá prevendo o futuro, e aí também porque dizia que a igreja perseguia. Então ele fazia de forma poética e ele dizia que eram só poemas, não era previsão do futuro. Não sei que é só um poema, não tem nada de futuro não, né? Então supostamente era porque ele não queria. É tipo o pessoal fazendo música no Brasil na época da ditadura, fugindo da censura, tá ligado? Então ele fazia assim uma parada meio idiota, falava que não tinha nada de previsão do futuro, não. É a igreja Rafael chamando música de ditadura de idiota. Não, tô falando que os censores eram idiotas. Os censores eram idiotas. Ele falava, não, isso aqui é só uma rima que não tem nada a ver, tá tudo certo, é só coisa boba. E aí o censor passava, o censor da igreja passava e nós publicava as quadras dele sem a igreja pegar muito no pé dele, apesar de ter pego bastante. Entendi. E aí a gente tem o Edgar Cayce, que é esse tal de O Profeta Adormecido. Esse eu não conhecia, Rafael. Quem é esse cara aí? Esse brother aí? Então, esse cara aí tem que dar lida, porque eu fui ver quem é esse cara. Ele fez várias previsões
ficou famoso, tem documentário dele no History Channel, que não quer dizer tanta coisa assim, mas se o History Channel dedicou 10 minutos pra fazer do cara, é porque ele faz alguma coisa nos Estados Unidos. Né? E eu falei, essa é a linha de eu falei, eu vou fazer. É porque, como eu falei pro Andrei, eu não queria falar sobre videntes vivos no Brasil para evitar problemas, né? Agora o programa não tem edição, então tudo que a gente fala ao vivo aqui, se eu ficar falando mal da loirinha ali, do loirinho não sei aonde, do careca X, do careca Y, do vidente que tá vestido de verde, igual a árvore de Natal, que falou que o Bolsonaro vai ser presidente do Brasil esse ano de novo, e que o voto impresso foi aceito, sendo que o cara gravou isso semana passada. Aí eu posso ser processado, entendeu? Então eu prefiro não falar de vidente vivo e que tá produzindo. Entendi. Engraçado, então, né? Pede pro Rafael fazer a pauta, ele já fica com medo de processo rapidinho. O medo que nunca teve nos últimos 10 anos aí, gravando muito frio. Não, é porque, como eu falei, processo só é culpa sua quando você edita. Se você não edita, é porque o problema é teu. Agora, sem edição, eu tenho que me resguardar, entendeu? Entendi. Então eu tenho que ter cuidado. Estados Unidos, uma figura mais intrigante da evidência do século XX, foi uma das dúvidas. Um homem simples, ele era fotógrafo, ele dizia que ele via o futuro nas fotos, e ele também via através de quadros, e ele fez várias previsões. Deixa eu ver aqui algumas que eu anotei. A maioria de sua literatura, cerca de 9.000, era sobre saúde. Pessoas de todo o país escreviam para ele pedindo diagnósticos e tratamento para doenças que a medicina convencional não conseguiu curar. Cois prescrevia dietas, remédios naturais e terapias holísticas. E ele fazia isso sem conhecer as pessoas. Ele só previa. Caraca, bicho. Ele previa tratamento. E aí ele pedia foto. Falcatrua do cacete. Não diga isso. Não diga isso. Algumas se curavam, outras paravam de responder. Quem voltava a responder tava curado, né? Então a gente não sabe o que aconteceu com as pessoas que paravam de responder. Talvez elas ficaram felizes e pararam de mandar mensagem. É aquela coisa, né? A pessoa que reclama é quem aparece. A pessoa que tá feliz, ela não vai comentar, né? É isso. É tipo área de comentário. Ele também fez previsões sobre mudança climática, né? Sobre submersão da Califórnia, desaparecimento de Nova York e o afundamento do Japão no oceano. Entendi. Então ele fez coisas assim dramáticas, né? Ele vai falar sobre também a China, né? Tem uma ascensão, então fica aí a anotação importante. Ele diz que a União Soviética iria cair e a China teria uma grande ascensão depois que a União Soviética caísse. Ok. Se isso é verdade, tá. Ok. Pois é, eu tava no documentário do History. Não tinha fonte primária, pô. A fonte primária é a Wikipédia em inglês, que é a mesma coisa do que o History. Então... Caralho, bicho. Parabéns aí. Parabéns. A culpa é de vocês, ouvintes, que guardam o Rafael. Já tinha sido demitido há muito tempo já. Isso. Você tem que entender isso, pô. Eu peguei a Babavanga, peguei o Nostradamus. Eu falei, pô, vou falar de um vidente mais recente, vou trazer um brasileiro, né, que depois você vai falar, e falei de um gringo. Tem que ter um americano aqui para mostrar que o americano também é burro. Aliás, que o americano acredita em maluquice também. Entendi.